Alerta no clima. O volume de chuvas em Santa Catarina está abaixo do esperado e não há previsão de melhora para os próximos meses. 4 milhões de reais, esse é o valor do prejuízo calculado pela Prefeitura da capital com a ressaca nas praias. Susto em Balneário Camboriú. Concreto despenca do 50º andar do prédio comercial mais alto do país. Boa notícia, Santa Catarina ficou na segunda posição na geração de emprego no país. E tem também os gols do fim de semana. Hoje é segunda-feira, 25 de setembro de 2017. Seja bem-vindo ao Band Cidade, que já está no ar. Olá, uma boa noite para você, uma ótima semana e obrigado pela sua companhia. E olha só, desde o mês de maio, o volume de chuvas em Santa Catarina está abaixo do esperado. E a condição deve se manter assim nos próximos meses, fato que preocupa a Defesa Civil. Para lavar a louça, Tatiana precisa usar água da bombona. Ela mora no bairro Potecas, em São José, há 7 anos. Sempre sofreu com a falta d'água, mas nos últimos meses a situação ficou mais grave. Isso são todos os dias. Não tem um dia que eu fique o dia todo com água. Eu já não faço mais nada em casa. É tudo contando os ml de água para não gastar muito, porque a minha caixa d'água tem 500 litros, então a água é contada. Mas apesar da falta frequente de água no bairro Potecas, a Casê diz que o problema é pontual e não tem a ver com a estiagem, mas a falta de chuvas preocupa. Os municípios mais afetados com essa estiagem prolongada são os municípios menores, que são abastecidos por pequenos mananciais, né? Localizados mais na região oeste e no Planalto Norte, né? Desde o mês de maio que o volume de chuvas no estado é considerado abaixo da média, situação que se agravou nos últimos dias devido às altas temperaturas. E desde então, o nível dos rios está em estado de atenção. O estado está em atenção, nós temos diversas bacias com número do volume de água abaixo do esperado para essa época do ano. Temos uma chuva considerada dentro da média para o mês de outubro, porém nos preocupa a situação de novembro e dezembro, onde teremos chuva abaixo da média. Hoje já choveu em boa parte do estado, mas o volume de chuva não deve ser o suficiente para normalizar o nível dos rios. Por isso, a Defesa Civil recomenda o uso racional de água e, para isso, dá algumas dicas. Evite banhos demorados, não desperdice água ao lavar louça ou escovar os dentes, só use a máquina de lavar com a capacidade máxima de roupas, molhe as plantas usando regador e nesse momento de racionamento não lave calçadas e nem o carro. No momento em que o estado vive uma grave estiagem, além de economizar água, evitar o desperdício é fundamental. Alguns flagrantes como este mostram que para muita gente ainda falta conscientização. O registro foi feito em Florianópolis neste final de semana. A população, óbvio, é o grande parceiro nesse momento para que possa economizar, fiscalizar também onde há perda de água e, obviamente, a gente vai acompanhando essa evolução da chuva e vai vendo quais as ações que vão ser tomadas, principalmente, não agora, lá no final do ano, onde pode o problema se agravar. E olha só, hoje foi dia das famílias contabilizarem os prejuízos causados pelo granizo que atingiu o oeste do estado no fim de semana. Aproximadamente 30 famílias tiveram prejuízos, principalmente no telhado das residências. Hoje, com a volta do sol, o trabalho foi redobrado para fazer o conserto nas casas. Plantações de trigo também foram afetadas. A chuva de granizo durou cerca de 15 minutos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, foram distribuídos 2.000 metros de lonas. O local mais atingido foi a comunidade de São Sebastião. E a Defesa Civil está contabilizando os prejuízos. Os prejuízos causados pela ressaca que atingiu praias de Florianópolis nas últimas semanas foram estimados em 4 milhões de reais. O levantamento foi feito pela Defesa Civil do município e pela Secretaria de Infraestrutura. Segundo a Defesa Civil, os maiores danos foram registrados em Canasvieiras, Ingleses, Praia Brava, Matadeiro e Caldeirão do Morro das Pedras. A expectativa da Prefeitura é que até a alta temporada os principais balneários sejam reconstruídos. O município decretou situação de emergência em função dos estragos em 18 de setembro. Os recursos serão aplicados na limpeza da faixa de areia
invadida aí por escombros. Bom, já que estamos falando de clima aí nesse primeiro bloco do Band Cidade, muito se comentou nos últimos dias sobre o fim do horário de verão. E todo mundo entrou na onda para polemizar o assunto, uns contra, outros a favor. E enquanto isso, o foco mudou, né? Qual o foco? O da corrupção. Porque é sempre assim, joga-se uma isca, um assunto, né, que gera polêmica e muita gente acaba fisgada. Olha, nós não podemos tirar os olhos do que está acontecendo hoje no país. O governo que aí está quer votar tudo. Já mudou as leis trabalhistas, quer mudar a previdenciária, demarcar a Amazônia, privatizar empresas e tudo de uma forma tão célere e sem explicação que cabe a cada um de nós acompanhar, questionar, fiscalizar e duvidar. Algumas alterações até são importantes, mas com discussão e debate amplo. Nós não podemos cair nessas armadilhas para mudar o foco das discussões de temas menos relevantes e outros até fúteis, quando há tanto em jogo no que se refere ao futuro aí do nosso país. Bombeiros voluntários de Caçador atenderam o chamado de uma mulher que estava em trabalho de parto. A mãe imaginava estar grávida de apenas 4 meses. Foi quando teve a surpresa que Vinícius, o bebê, nasceu saudável. Veja. Agora mãe e filho passam bem. Depois do susto da última quarta-feira, Jéssica não cansa de olhar admirada para o pequeno Vinícius. Ela entrou em trabalho de parto em casa e, acreditem, em 30 minutos, com a ajuda dos bombeiros voluntários Leonardo e Maiara, já estava com o bebê nos braços. Chegando na residência, a Jéssica, ela estava de pé no quarto dela, já com perda de líquidos, né? A gente orientou ela a deitar na cama. Aonde começou o coroamento, né? Que o coroamento é a aparição da cabeça do neném, né? Dessa forma começou o parto, né? Depois disso a gente fez os procedimentos, que é a limpeza, a aspiração do bebê, né? Fazer o bebê chorar, pedir para a mãe ficar massageando o abdômen para descer a placenta. E levamos os dois para o hospital. E a Jéssica, então, agora já respira aliviada, né? Depois de 5 dias do nascimento do Vinícius. Jéssica, como foi? Você entrou em trabalho de parto muito rápido? Bem rápido. Foi questão de minutinhos. Eu tive uma dor, o meu marido ligou pro bombeiro e cheguei no quarto, eles só chegaram, eu ganhei o neném. Em casa? Em casa. Na cama, no próprio quarto. E já tinha vivido uma experiência como essa? Não, porque das minhas outras meninas eu fiquei horas, 2 dias para ganhar elas no hospital com dor, tudo passando. E foi uma coisa bem rápida, deu aquela dor horrível e ele veio. Como vocês estão? Estamos bem agora, sim. Só vamos fazer os outros exames, tudo certinho e continuar agora. Pela conta da mãe, a gestação estaria no 4º mês. Mas Vinícius nasceu com 3 quilos e 200 gramas. Em Caçador, estes atendimentos ocorrem ao menos uma vez a cada 2 meses. O preparo da equipe é fundamental para realizar um bom trabalho. É a união da equipe. Um auxilia o outro, um ajuda o outro, conversa, todo mundo vem preparado e é bem tranquilo. Para mim foi, acho que até agora, a melhor experiência, porque foi uma novidade para mim, a equipe toda preparada aí e tal, mas a realidade nos surpreende. A mãe se perdeu literalmente nas contas, né? De 4 para 9 meses errou e feio, né? Mas ainda bem que os bombeiros ali estavam para efetuar o atendimento, fazer o socorro e evitar, né, ajudar, inclusive, para que o bebê nascesse aí com toda a saúde. Aliás, daqui a pouco, no Band Cidade, a gente vai prestar uma homenagem aos 91 anos do Corpo de Bombeiros, celebrado hoje. A seguir, susto em Balneário Camboriú. Concreto despenca do 50º andar do prédio comercial mais alto do país, atingiu os carros. E a gente mostra já já os detalhes depois do intervalo. Agora são 7h03, o Band Cidade está de volta. E após 3 meses de trabalho, a Câmara de Vereadores de Xanxerê, no Oeste, divulgou um relatório que constatou irregularidades na distribuição das doações para os atingidos pelo tornado em abril de 2015.
A Comissão Parlamentar de Inquérito realizou os trabalhos em 3 etapas. A primeira com solicitação de documentos para comprovar a entrada e saída das doações. Na segunda fase, foram ouvidas as pessoas que receberam os materiais. E para finalizar o processo, a comissão analisou a destinação e a distribuição das doações. E a comissão concluiu que a Prefeitura deveria ter em estoque uma grande quantidade de materiais de construção que, segundo a administração, não tem. De acordo com a CPI, algumas pessoas que não foram atingidas pelo tornado também foram beneficiadas. E uma moto que na época foi doada para a realização de uma rifa continua na Prefeitura. Agora, o relatório será encaminhado para o Ministério Público para dar sequência nas investigações. O tornado que atingiu Xanxerê no dia 20 de abril de 2015 deixou 539 pessoas desabrigadas e 4.275 desalojadas, 97 feridos e 4 morreram. Os prejuízos ultrapassaram 100 milhões de reais. Bom, por telefone, a assessoria de imprensa disse que a Prefeitura de Xanxerê vai esperar em ser intimada pelo Ministério Público para se manifestar sobre o assunto. Uma carga de concreto despencou de uma obra de um edifício no final da manhã desta segunda-feira. Esse e outros assuntos agora no Giro de Notícias. Carros que estavam estacionados ao lado da construção foram atingidos. O edifício é o maior prédio residencial do Brasil, com 81 andares. A carga de cimento despencou do 50º andar. Em nota, a Yacht House Incorporadora afirma que está tomando todas as providências necessárias. Ninguém se feriu. Os funcionários dos Correios em Santa Catarina dão continuidade à paralisação das atividades nesta segunda-feira. A greve, que é nacional, começou na última quarta-feira e a semana começou com uma adesão maior à greve por parte dos funcionários do Estado. Segundo o sindicato, são 400 trabalhadores paralisados, principalmente no norte. Segundo os Correios em Santa Catarina, 95,77% do efetivo está trabalhando. Com quase 1 tonelada e 144 metros de comprimento, a cuca de banana, feita para celebrar o aniversário de 144 anos de São Bento do Sul, no norte catarinense, bateu o recorde e foi eleita a maior do Brasil. A marca foi validada pelo Ranking Brasil no dia 2 de julho. Corupá havia levado o título com uma cuca de 120 metros. Em 9 de junho, o recorde era de Joinville, com 10 metros. Bom, depois de falar da cuca gigante, vamos falar da cidade do dia, que hoje é Cocal do Sul. Vai aparecer aqui na nossa tela aí, olha só, Cocal do Sul tem pouco mais aí de 16 mil habitantes e uma economia voltada para a pecuária e a extração de argila, né, para a indústria cerâmica. Cocal do Sul destaca-se também pela beleza de suas igrejas de interior, aliada ao estilo gótico da igreja matriz. A cidade fica na micro-região de Criciúma, no sul do estado, a 203 quilômetros de Florianópolis. Cocal do Sul está completando hoje 26 anos de fundação. Parabéns aí para a cidade. E de Cocal do Sul, a gente abre novamente a nossa janela lá para a redação, onde está Lucas Miranda, para trazer para a gente um resumão do futebol aí do fim de semana. Boa noite, Lucas. Boa noite, Moacir. Boa noite a todos ligados no Band Cidade. Pois é, foi quase 100% aí para os times catarinenses. Vamos começar falando do Avaí, que foi até o Ninho do Urubu, lá no Rio de Janeiro, e por muito pouco, foi com uma proposta muito bem definida para cima do Flamengo, mas por muito pouco não saiu com a vitória. Na Ilha do Urubu, o Flamengo começou com tudo, mas não demorou muito para Pedro Castro responder pelo Leão. E o gol Azurra saiu na sequência e outra vez com Pedro Castro no lance. Ele bateu a falta e a bola morreu no fundo da rede. 1-0 Avaí. E os flamenguistas buscaram empate de todas as formas, até que Rodney arriscou de longa distância com esse canhonaço e fez o gol de empate. Fim de jogo, Flamengo 1, Avaí também 1. É a lei do ex, né? O Rodney já passou pelo Avaí, agora fazendo esse golaço aí para fazer esse empate para o Flamengo. Resultado que não foi muito bom para ambas as equipes, mas o Avaí está ainda fora da zona de rebaixamento, está relativamente tranquilo e agora pega o Atlético Goianiense dentro de casa no próximo domingo. Agora a gente fala da Chapecoense, conseguiu um ótimo resultado dentro da Arena Condá e com um golaço.
Foram os visitantes que começaram assustando nesta cobrança de falta de Danilo Barcelos. A Chapecoense respondeu com Reinaldo, a bola desviou em Marlon e passou raspando a trave. Foi neste lance que Lucas Marques abriu o placar para o Verdão, um golaço de fora da área. No segundo tempo, o Wellington Paulista recebeu na entrada da área, deixou o Luan Pérez para trás, mas o goleiro da Ponte fez uma boa defesa. Penídia passou pela zaga adversária e João Pedro afastou o perigo. Já nos acréscimos, a Ponte Preta chegou de novo com Danilo Barcelos, mas Jandrei defendeu com tranquilidade. Após 2 meses e 8 dias sem vencer aqui na Arena Condá, o sentimento do torcedor verde e branco é de alívio, porque a partida terminou em Chapecoense 1, Ponte Preta 0. E no próximo sábado, agora, a Chapecoense enfrenta o Vasco. E vamos ver como é que ficou a tabela de classificação da Série A na tela para você. E nesse momento, agora, a Chapecoense já aparece na primeira página. Olha aí, coisa boa, a Chape na primeira página com 31 pontos, enquanto o Avaí está em 14º e vai aparecer só na segunda página com 30 pontos, olha aí, mas também fora da zona de rebaixamento, relativamente tranquilos aí nessa luta contra o rebaixamento, mas tendo ainda que conseguir mais vitórias para se garantir, de fato, na primeira divisão do ano que vem. Vamos passar a falar agora de Série B, porque lá no Rei Pelé o Criciúma tinha estreia de técnico e conseguiu a vitória de virada. O CRB abriu o placar com esse golaço de falta de Elvis. Ó, a lei do ex aí, hein? Na comemoração teve voadora na bandeirinha de escanteio e tudo. Homem bravo. O empate veio com a origem da jogada numa bola parada outra vez. Alex Maranhão cruzou e Neto Baiano fez contra, 1-1. E a virada do Tigre aconteceu depois desse passe fantástico de Lucão para Silvinho, que fuzilou o gol adversário. Final de jogo em Maceió, CRB 1, Criciúma 2. Pois é, o Criciúma agora que enfrenta o Figueirense, amanhã às 7h15 da noite, no Heriberto Wilson, tanto o clássico catarinense aí na Série B. E o Figueirense, nessa rodada, também no fim de semana, conseguiu uma vitória dentro de casa, não foi de encher os olhos, mas venceu a lanterna da competição. No finalzinho do primeiro tempo, o juiz deu pênalti para o Figueira, nesse lance de Tonhão, tentando roubar a bola de Enan. O árbitro alegou que o jogador do ABC colocou o braço na bola. Enan cobrou com perfeição e fez 1-0. E na estreia do sul-africano Ty Sandals, ele recebeu esse presentaço de João Lucas. Aí bateu de primeira e fez o segundo, para delírio da massa alvinegra. E o jogo terminou assim, 2 Figueirense, 0 ABC. Pois é, Ty Sandals, que foi a grande surpresa aí, estreou muito bem com a camisa do Figueirense. Vamos ver como é que ficou então a classificação da Série B agora. Quem aparece na primeira página é o Criciúma, na 8ª posição, com 37 pontos. Você vê também ali o G4 com o Internacional, América, Paraná e Vila Nova, enquanto o Figueirense só vai aparecer aí na segunda página da tabela e ainda na zona de rebaixamento. Os resultados não ajudaram o Alvinegro, mas também o importante era que ele ganhasse, né? Agora precisa continuar vencendo para ver se consegue subir aí na classificação. Então a gente vai ficar de olho. Principal jogo aí da próxima rodada que acontece amanhã, da Série B, Criciúma e Figueirense, 7h15 da noite, viu, Moacir? Valeu, Lucas. Praticamente todo mundo ganhou, né? Foi um final de semana bom para o futebol catarinense. Foi sim. Só faltou o Avaí, mas o empate também não foi mau resultado lá no Rio de Janeiro, não. Um abraço. Um abraço. Você vai ver a seguir, olha, uma boa notícia. Santa Catarina ficou na 2ª posição na geração de emprego no país no mês de agosto. Os detalhes já depois do intervalo, agora 7h12. Já começa o Jornal da Band com as principais notícias do Brasil e do mundo. Mas antes, uma boa notícia: Santa Catarina conquistou o 2º melhor saldo de emprego no país no mês de agosto. E segundo especialistas, o resultado é expressivo para o momento da economia. Foram 80.420 admissões e 74.290 desligamentos em agosto. Saldo positivo de 6.130 novos postos de trabalho, crescimento de 0,31% em relação a julho. Para os economistas, sinal de que Santa Catarina é um dos estados que vem se recuperando da crise de forma mais rápida.
O resultado em relação ao número de empregos foi o segundo melhor do país, atrás apenas de São Paulo. A indústria de Santa Catarina, ela participa com 30%, cerca de 30% na riqueza total, no PIB de Santa Catarina. No Brasil, essa média é inferior a 15%. Há gente que diga que já está na casa dos 10%. Então, Santa Catarina tem realmente na indústria o grande motor de recuperação econômica. O resultado positivo de Santa Catarina foi puxado pela indústria de transformação, que gerou 2.718 novos postos de trabalho. Só que empresários garantem, esse número expressivo pode melhorar, se também melhorar a capacitação. Porque o que eram máquinas manuais, máquinas que você operava de maneira muito simples, de computador, de sistemas, mesmo nos postos de trabalho mais simples aqui, os mais primários, o pessoal tem que ter uma linha de inteligência interessante, uma capacidade de raciocínio, que nós trabalhamos com métodos e processos dentro de padrões internacionais. Essa empresa, que produz equipamentos odontológicos e médicos, registrou 41% de crescimento no primeiro semestre do ano. E com o crescimento, continua aumentando as contratações. Dos 140 funcionários que temos hoje, nós tivemos nos últimos meses, vamos colocar assim, nos últimos 4 meses, entre trocas de postos de trabalho por gente mais capacitada e novas aquisições de mão de obra, em torno de 25 a 30 pessoas, que estão em processo também de treinamento. Possivelmente essas pessoas que já passaram numa primeira peneira, como nós dizemos aqui, fiquem na empresa. Depois da indústria, outros setores que mais geraram emprego foram serviços, com 1.525 novas vagas, e comércio, com 1.062 empregos formais. Um crescimento que ainda é lento, mas motivo de otimismo. Para você consertar uma situação que foi, que não foi bem conduzida, bem gerenciada publicamente nos últimos anos, você não vai levar 1 ano, você não vai levar 2 anos, é de 3 a 4 anos que a grande parte dos empregos que foram perdidos, a grande parte do emprego que foi perdido, ela vai ser recuperada. Bom, ainda temos muita gente desempregada, infelizmente essas pessoas precisam aprender a se reinventar, né? E não parar de aprender nunca, né? Porque a tecnologia, como a gente ouviu aí do especialista, ela vai se modificando, vai se atualizando a todo instante, portanto é preciso sempre se reciclar. O Band Cidade dessa segunda-feira fica por aqui. Nós terminamos a edição de hoje com um clipe produzido em comemoração aos 91 anos do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina. Parabéns, Corpo de Bombeiros. Boa noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. Até amanhã. Acordo bem cedo e vou trabalhar para o quartel me apresentar. Coloco a armadura, confiro o material, fiquei a pé esperando o sinal. Sou um bombeiro, pode confiar, sou um bombeiro, pra te salvar, sou um bombeiro. Diz que o 93, estarei lá, estarei lá, estarei lá.